Bom, primeiramente quero agradecer, né, a professora Karina e a professora Fugência e dar boas-vindas a todos. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre formulação da pergunta de pesquisa e como elaborar um projeto de pesquisa, tá? Antes de falarmos propriamente dito do projeto, toda pesquisa que iremos realizar deve ser sempre baseadas em evidências científicas, né? Então, precisamos identificar um problema e sempre procurar a melhor evidência científica. Vamos conversar mais lá para frente sobre isso. Quando você faz uma busca sobre essa evidência clínica, sobre essa evidência científica, sobre a melhor evidência, você deve analisar os resultados, você deve analisar todos os dados que você coletou e realizar uma análise crítica para verificar se realmente é a melhor evidência que você pode utilizar no desenvolvimento do seu projeto, né? Conforme identificado o problema e analisado as evidências a qual você coletou, você realiza a tomada de decisão clínica. Quando eu falo tomada de decisão clínica, eu não estou falando de projetos somente que trabalham ou com seres humanos ou com animais. Eu estou falando de todos os tipos de projetos, de todos os tipos de problemas que você pode propor em um projeto de pesquisa. E a maioria vamos dizer assim, dos pesquisadores, dos alunos, que se vê diante de uma elaboração de um projeto de pesquisa, se vê diante de uma situação dessa. Né? Então, independente do nível de educação, se é um doutorado, se é um mestrado, né? Se é uma iniciação científica, quando o nosso orientador chega para a gente e fala vamos elaborar um projeto de pesquisa? Elabore seu projeto de pesquisa. Aí começa a aparecer as perguntas, né? Será que o meu resultado vai ter impacto na minha comunidade? É relevante para a minha comunidade? Eu estou esquecendo algum detalhe no meu projeto de pesquisa? A minha pergunta ela já foi respondida? O meu resultado vai satisfazer a formulação do meu problema? E por aí vai. Começa a aparecer diversos questionamentos em nossa mente. Um dos primeiros passos para elaborarmos um projeto de pesquisa é a identificação de um problema. E, consequentemente, a elaboração de uma pergunta, né? A formulação de uma pergunta. Existem diversos tipos de estratégia que você pode realizar para, vamos dizer assim, formular essa pergunta. Eu vou apresentar aqui uma estratégia, mas existem diversas outras, até como as aulas anteriores demonstraram, né? Porque a pergunta de pesquisa vai servir, vai ter base para você fazer aquela contextualização do problema. Uma dessas estratégias é representada pelo acrônimo PICO, né? O PICO, ele é uma dessas estratégias que você pode tanto utilizar para a formulação de uma pergunta de pesquisa, quanto para avaliar se a sua pergunta de pesquisa ela está completa, quanto para você fazer a contextualização daquele problema, né? Então, o que significa esse acrônimo? O P, ele significa paciente. Não necessariamente precisa ser um paciente, pode ser uma condição médica, né? Pode ser um lugar, pode ser idade, pode ser diversos fatores. O I vem de intervenção, né? Provavelmente um tratamento ou um questionário que você vai aplicar, você vai avaliar algum índice de prevalência através de um questionário, né? Então, é o meio a qual você vai, vamos dizer assim, procurar o que você quer achar, né? O comparador não é obrigatório, mas você pode formular dentro da sua pergunta de pesquisa, né? Por exemplo, você quer comparar dois medicamentos, você quer comparar dois diagnósticos, você quer comparar um índice de questionários diferentes.
E por aí vai. É um comparador, seria o comparador da intervenção. E o O, por fim, é o outcome, ou desfecho. Seria o resultado esperado. O que você deseja para aquela sua pesquisa, né? Para aquele seu problema. Vamos na prática, né? Então a gente tem uma pergunta de pesquisa. Será que essa minha pergunta ela está completa? Será que eu posso, vamos dizer assim, elaborar um projeto de pesquisa a partir desta pergunta? Então, qual é essa pergunta? Qual a prevalência de cárie dentária obtida através do questionário PET-QL em crianças com necessidades especiais atendidas na clínica odontológica da FAO-FAM? Então, quem seria o P aqui? Né? O P seria as crianças com necessidades especiais, são elas que eu quero avaliar. Né? Quem seria o I? O que eu estou querendo aplicar nessas crianças? Eu estou querendo fazer uma intervenção através de um questionário. Né? Qual seria o meu comparador? Eu tenho comparador nessa pergunta? Não, eu não tenho comparador nessa pergunta. Não é por isso que minha pergunta está incompleta. Como eu falei anteriormente, o comparador ele é opcional, tá? E o meu desfecho, o que eu quero avaliar nesse questionário, nessas crianças? Eu quero avaliar a prevalência de cárie dentária. Então, eu tenho uma pergunta completa através dessa estratégia PICO. Poderia fazer o contrário, eu poderia preencher, né, através das letras, o que eu quero: paciente, crianças, intervenção, questionário, comparador, sem comparador, desfecho, prevalência de cárie dentária. E a partir dessas palavras eu poderia produzir a minha pergunta de pesquisa. Outra pergunta: qual a segurança do uso de fitoterápicos e medicamentos industrializados no tratamento de adultos cardiopatas com Covid-19? Qual seria o meu paciente aí? Adultos cardiopatas com Covid-19, né? Então, eu quero avaliar os adultos cardiopatas. Qual seria a minha intervenção? O que eu quero avaliar mesmo? Os fitoterápicos, né? E qual seria o meu comparador? Eu quero comparar o fitoterápico com o quê? Com medicamentos industrializados. E o que eu quero avaliar? Qual seria o meu desfecho? Eu quero avaliar a utilização, a segurança na utilização desses medicamentos no determinado paciente. Pergunta de pesquisa completa. Agora, uma dica bem legal, né, que ele é uma extensão do PubMed, até o site aqui, quem quiser anotar depois, mas ele é uma extensão do PubMed. Você pode entrar no PubMed e procurar. Inclusive, ele tem um aplicativo tanto para iPhone quanto iOS quanto para Android. É a procura do pico, né? Então, o acrônimo search. Então, você vai entrar através desse site, você vai clicar aqui e vai aparecer essa tela aqui para vocês. Cada acrônimo vai ter um espacinho para você preencher. Eu já preenchi aqui para vocês para adiantar o trabalho. Né? Então, o que eu estou querendo procurar? Qual seria o meu P? Seria úlceras traumáticas. Então, eu quero pesquisar sobre úlceras traumáticas. Qual seria a minha intervenção? Meu tratamento com fitoterápico. Então, fitoterápico, né? Terapia com fitoterápicos. Eu vou comparar com alguma coisa? Aqui é opcional, eu não coloquei nenhuma comparação. Qual é o meu desfecho? Eu quero ver resultados clínicos, né, através de terapias utilizadas, né, com fitoterápicos, em úlceras traumáticas. Caso você coloque algum nome, alguma nomenclatura aqui que não tenha, né, na base de dados do Medline, do PubMed, o próprio sistema ele te dá algumas sugestões de palavra, né, que você pode trocar, né? Então você vem aqui, submete e ele vai, vamos dizer assim, vai te dar, na verdade, todos os artigos relacionados àquelas palavras específicas que você utilizou naquela estratégia. É claro que você pode associar essa estratégia com outras estratégias. Existe o Mesh, que é outra base de dados, existe o Dash. Você pode associar
essa estratégia com os operadores booleanos, and, or, né? Então você pode afunilar, vamos dizer assim, ainda mais a sua busca. Então, esse Embase, né, esse site, ele serve tanto para você, vamos dizer assim, procurar, né, sua pergunta, o que está relacionado àquele seu problema, quanto para você fazer a contextualização daquele seu problema. Justificativa, contextualização teórica, entre outras coisas que a gente vai falar mais lá para frente. Né? Então, essa é uma dica bem bacana. Como nas aulas passadas foram, né, falado, relataram a nossa piramidezinha de evidência, que é de extrema importância, como o nosso projeto de pesquisa ele tem que ser baseados em evidências científicas, quanto mais próximo do topo, melhor o nível de evidência. Então, se você embasa seu projeto de pesquisa em revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, você tem uma elaboração de um projeto de pesquisa rigoroso, bem embasado, né? E a gente tem diversos tipos de fontes para embasar a nossa elaboração do nosso projeto. Nós temos fontes pré-primárias, que são aquelas fontes que ainda não foram publicadas propriamente ditas. Né? Então, eu fiz um ensaio, eu produzi um medicamento, por exemplo, eu tenho certos resultados e eu vou em certas plataformas de registro inserir esses resultados, mas eu não publiquei o artigo ainda. Né? O artigo é como se fosse a nossa fonte oficial de base de dados, que são nossas fontes primárias, que são aquelas fontes que a gente procura nas bases de dados. As fontes secundárias são aquelas que trabalham com aplicações clínicas em pacientes. Então, tem um medicamento e eu vou testar em uma quantidade X de pacientes. E existem também bases específicas para isso, que são, por exemplo, eu vou citar uma, que é a Cochrane. Então, eu vou lá, atrás de um medicamento, e eu quero fontes secundárias sobre aquele medicamento. Eu vou na Cochrane e ele vai me dar aquela aplicação clínica, que é chamada de fonte secundária. Bom, o delineamento propriamente dito, né, do estudo, é onde você encontra o problema da pesquisa, né, e você vai procurar aquele problema, aquele problema que você tem em uma base de dados. Né? Lembrando sempre que quando você for procurar nessa base de dados, sempre procurar por artigos de qualidade, né? Sempre lembrando do fator de impacto, do qualis, que já foram citados anteriormente. Então, para você delinear o seu estudo, você tem que embasar da melhor forma que você encontra o seu projeto de pesquisa. E, consequentemente, realizar essa tomada de decisão. Quando você trabalha com um projeto de pesquisa, o ideal é, logo quando você está delineando esse seu projeto, você fazer o delineamento estatístico concomitante. Né? Enviar para o estatístico, para ele fazer o delineamento estatístico do estudo, números amostrais, porque se você trabalha com número amostral que não esteja bem, vamos dizer assim, fechado, rigorosamente calculado, você não tem, vamos dizer assim, um resultado fidedigno, você não tem não fidedigno, mas você não tem um resultado que vai ser valorizado, vamos dizer assim. Quando o avaliador ele vai avaliar o seu estudo, ele vai perguntar para você como é que você realizou esse cálculo amostral, né? Então, o seu cálculo amostral ele tem que ter um embasamento também, né? Uma qualidade de estudo. Quando você vai escrever, né, na verdade, quando você vai pensar em elaborar o seu projeto de pesquisa, você tem que pensar em algumas características que englobem dentro do seu projeto. Um deles é a originalidade, né? Claro, que não há eu vou escrever meu projeto de iniciação científica. Ele tem que ser totalmente original?
Desculpa. O que seria o totalmente original? É que ainda não foi realizado. Isso normalmente se enquadra para projetos de doutorado, onde você tem que submeter um projeto totalmente original, né? Mas você pode realizar outros projetos em outros níveis educativos, PIBIC, mestrado, entre outros, que pode ser original para a sua realidade, para a sua atualidade. Então, viu, você analisou um estudo na Europa e acha que ele pode ser aplicado aqui, em Manaus. Né? Ele pode ser original para a sua realidade. O estudo ele também tem que apresentar rigor científico. A gente vai já conversar sobre isso. Elegância, também, sempre utilizando linguagem culta, evitando os erros, né, da língua portuguesa. E atender os objetivos do edital ou da chamada. Né? Se não atende os objetivos do edital, o avaliador ele acaba por reprovar ou rejeitar o seu projeto. Então, você tem que seguir rigorosamente os objetivos daquele edital a qual você está se propondo a elaborar o projeto de pesquisa. O que seria esse rigor científico? O rigor científico ele tem alguns adjetivos, por assim dizer. Né? Quando você está elaborando o seu projeto e você está desenvolvendo o seu projeto, você tem que trabalhar com certas características para você ter um resultado fidedigno, um resultado onde você apresente e futuramente ele possa ser reprodutível também. Né? Então, você tem que trabalhar com honestidade, confiabilidade, objetividade, imparcialidade. Você não pode querer impor o seu resultado, né? Você pode querer que, claro, quem elabora um projeto de pesquisa sempre quer que seu projeto de pesquisa siga um caminho, mas não quer dizer que ele vai seguir esse caminho. E você não pode impor a sua vontade a esse resultado. Né? Trabalhar com cuidado, respeito, veracidade e responsabilidade, para aqueles resultados a qual você propõe tenha um caráter de rigor científico. O projeto de pesquisa, ele nada mais é do que um delineamento para responder um questionamento. E esse questionamento ele tem que ser relevante do ponto de vista tanto científico, quanto econômico, quanto social, né, para a sua realidade, para a sua comunidade. Ou não, né? Pode englobar uma relevância bem mais ampla. Então, vamos falar propriamente dito das partes do projeto. Como a professora Fugêncio falou, existem 11 etapas a seguir, a serem seguidas. Né? Nós vamos começar pelo título, resumo, a contextualização teórica, né, que é onde a gente vai contextualizar o nosso problema, a justificativa, os objetivos e metas, os materiais e métodos, ou seja, a metodologia do projeto, os resultados que você espera, a equipe de trabalho, o orçamento, o cronograma e as referências. Agora a gente vai falar etapa por etapa. Vamos começar pelo título. O título, ele deve relatar o objeto da pesquisa, ou seja, o assunto principal a qual você vai delinear o seu projeto, né, o seu problema. Então, ele deve ser sucinto, ele não pode ser longo, e ele também tem que ser atrativo. É para quem está avaliando o seu projeto, ele se interessar ainda mais na leitura das partes subsequentes. O que ele tem, o que tem que conter esse título? O problema, né? Então, o assunto principal, o espaço e o tempo. Então, você vai falar sobre câncer, tá? Câncer de mama em mulheres, atendida no Hospital Getúlio Vargas entre 2015 e 2020. Você está dando um problema, está falando o local e está delimitando um tempo. Né? Então, você está fechando o seu título. É claro que, conforme você vai elaborando esse projeto de pesquisa, o título ele é passível de modificações, tá? Sem problema nenhum.
Resumo. O resumo, muitas das vezes, é o vilão, né, de muitas pessoas que estão elaborando o projeto de pesquisa, né? Porque nunca sabemos o que deve conter ou quantas palavras, caracteres deve apresentar. É claro que isso varia de edital para edital, ou se você vai submeter o seu projeto já com resultados em um congresso. Cada edital, cada chamada, ele tem a sua característica, né? Mas o que eu devo colocar neste resumo para chamar a atenção do meu avaliador, né? Porque o resumo ele vai te dar um geral do teu projeto, um geral da tua metodologia, um geral do teu problema, um geral dos teus resultados esperados ou dos teus resultados, caso já existam, né? Então ele vai te dar um geralzão. Então, no resumo, deve conter principalmente o problema e a metodologia. Né? Você vai fazer uma breve contextualização do problema para colocar a par o avaliador daquele assunto, o que ele está lendo, a intenção, o interesse do autor, o seu objetivo, que é nada mais é do que a pergunta da pesquisa, que vai ser respondida lá nos resultados, né? O resultado que foi feito, que será feito, a nossa metodologia, a nossa técnica utilizada, material, temas envolvidos e espaço e o tempo. Principalmente a contextualização do problema, o objetivo, metodologia e os resultados. A contextualização teórica. A contextualização teórica, você tem que demonstrar ao avaliador que você domina o problema, né? Que você conhece aquele assunto, por isso que você está propondo aquele projeto de pesquisa. Então, você vai qualificar o problema, você vai investigar aquele problema. Nessa contextualização teórica, você pode utilizar a estratégia PICO, assim como você pode utilizar outras estratégias, como já foi relatado nas aulas passadas. Então, você vai investigar sobre diversos tipos de enfoques diferentes, né? Vai pesquisar nas bases de dados, nas literaturas de base, fazer a revisão de literatura demonstrando que você domina aquele assunto e que você determinou aquele tema, selecionou aquele tema porque tem uma viabilidade. Né? Então, existem diversas bases. Isso daqui eu não vou me ater muito, mas só para vocês saberem que existem diversas bases de dados. Isso daqui são só algumas. Existem outras, milhares de bases de dados que você pode realizar a sua pesquisa, a sua contextualização do seu problema. Né? Porque quando você vai propor o problema, você tem que linkar desde a sua contextualização teórica até a sua demonstração da sua relevância do projeto para a comunidade. Né? Então, você vai fazer essa contextualização do problema até chegar lá na justificativa e relevância. Para quando chegar no objetivo, você ter a pergunta, você ter a metodologia fechada. Para no futuro os resultados responderem àquele questionamento. Então, existem diversos. Algumas são pagas, outras são abertas, né, disponíveis, tem um acesso aberto, mas você explorar essas bases de dados e ver quais são as vantagens e as desvantagens e escolher aquelas que atendem ao seu propósito. Aí você pode perguntar para mim, Lu, me dá uma dica para eu desenvolver essa escrita razoavelmente bem ou da melhor forma possível. Eu dou uma dica maravilhosa, que é muita leitura, tá? E outra, se você achar que já leu muito, leia mais, tá? Não tem como você desenvolver uma opinião crítica, não tem como você fazer uma análise crítica, não tem como você dominar aquele assunto se você não ler sobre, né? Então você tem que ler muito sobre aquele assunto. Você só consegue se tornar, vamos dizer assim, conhecedor de algo se você consegue ler, né, sobre aquele assunto, se você procura, se você conhece, se você explora, né, se você se aprofunda naquele assunto.
Então, a leitura, ela é de extrema importância para uma boa escrita e para uma boa contextualização. O problema, né? O problema, propriamente dito, ele serve para orientar todo o projeto de pesquisa, né? Então, você vai esclarecer, vai contribuir para esclarecer aquele problema, né? Você pode, durante a escrita, principalmente na parte que você vai relatar o problema, justificar não, desculpa, demonstrar alguns resultados anteriores, seja uma abordagem retrospectiva, seja uma abordagem prospectiva, demonstrar algumas perspectivas, propor algumas soluções, falar da relevância econômica e social, demonstrar alguns aspectos técnicos daquele problema e propor, né, vamos dizer assim, o seu projeto de pesquisa específico para aquele problema. Lembrando que sempre toda busca de evidências devem ser, toda pesquisa deve ser baseada em evidências. A hipótese, nem sempre, né, os editais pedem essa hipótese, mas se houver, o que seria essa hipótese? A hipótese é uma possível resposta àquele problema. Né? Ela pode ser negativa, como ela pode ser afirmativa. Alguns pesquisadores já gostam de partir da hipótese nula, outros trabalham com diversas hipóteses. Aí depende do seu problema. Né? Depende também do pesquisador. Então, a hipótese é uma possível resposta ao problema. Né? Então, eu quero avaliar se a camomila ela tem um potencial inflamatório. Né? Então, eu vou desenvolver uma hipótese. Será se a infusão da folha de camomila tem um potencial anti-inflamatório contra úlceras traumáticas? Aí pode ter a hipótese nula, não ter o potencial anti-inflamatório, ou pode ter a hipótese afirmativa. Sim, tem o potencial anti-inflamatório. Assim como podem existir diversas outras hipóteses. Na justificativa e relevância, você vai, vamos dizer assim, vender o seu peixe. É aqui que você vai dizer qual é a extrema importância de você estar desenvolvendo esse projeto. Qual é a sua motivação da pesquisa? Por que o seu projeto de pesquisa ele é importante para esse problema específico? Né? Então, aqui é que você vai dizer qual é realmente a maior importância do seu projeto de pesquisa. Então, você vende o seu peixe aqui. Né? Vamos dizer assim, é o atrativo do seu projeto. Então, você pode seguir 4 passos durante a justificativa: o porquê, o que, o quem e a base. Relatar, né? Vamos dizer assim, trabalhos e informações que já estejam publicadas, que você vai desenvolver um projeto baseados em evidências elevadas, né, para ter um projeto, uma justificativa bem embasada, que esse projeto ele vai ajudar um certo público-alvo, né? Vou desenvolver um medicamento onde esse medicamento ele vai ser de baixo custo para a população. Né? A gente sabe que no Brasil a população ainda tem dificuldade de comprar medicamentos industrializados. Então, eu vou propor um medicamento onde vai ter um baixo custo para aquela população. Né? Nossa, tem uma relevância econômica social. E qual é a função do meu projeto? Qual o motivo pelo qual eu escolhi? Né? Então, você vai justificar a importância e a relevância do seu projeto nesta parte. Bom, contextualizei meu problema, fiz a contextualização teórica, fiz a hipótese dos possíveis resultados, fiz a minha justificativa e relevância, né? Então, eu contextualizei o meu problema. Né? Agora, eu vou vou determinar ele em perguntas a serem respondidas. Né? Então, isso se encaixa nos objetivos. O objetivo nada mais é do que a tua pergunta de pesquisa. Você vai determinar um objetivo geral, né, que é aquele aspecto amplo daquela sua pesquisa,
E depois você vai delimitar os objetivos específicos. Cada objetivo específico, ele corresponde a uma metodologia. Né? Então, por exemplo, você vai desenvolver um medicamento, então você vai realizar diversas etapas. Eu vou realizar o controle de qualidade, eu vou avaliar experimentos em vivo. Então, cada objetivo específico que você vai delimitar, você vai colocar uma metodologia que você vai utilizar. Tá? Lembrando que essa metodologia, ela tem que estar publicada, ela já deve, vamos dizer assim, ser ter um nível de evidência científico na nossa comunidade científica, tá? Porque se você, vamos dizer assim, propor uma metodologia, você tem que fazer um projeto piloto, né? Então, publicar um artigo para poder validar aquela sua metodologia. Então, o ideal é você já pegar uma metodologia validada para utilizar no seu projeto de pesquisa. E as metas, ela representa a quantificação dos objetivos. Você vai colocar atividade 1, vou realizar em tanto tempo, atividade 2, vou realizar em tanto tempo, atividade 3, vou realizar em tanto tempo. Dica: os objetivos, eles devem ter indicadores mensuráveis, seja ele quantitativo ou qualitativo. Né? Você pode mensurar quantitativamente tanto quanto qualitativamente. Tá? Mas ele tem que ser mensurável, porque se ele não for mensurável, você não vai ter como avaliar, você não vai ter como discutir aquele resultado que você obteve. Ele deve ser realista, claro e preciso, e ele deve ser exequível no prazo proposto. Né? Então, não adianta você delimitar diversos objetivos específicos se você tem um prazo curto. Né? Então, isso tem que ser pensado na elaboração do projeto. Eu tenho 2 anos, por isso que existe a etapa de cronograma, para saber se aqueles objetivos que você delimitou, propôs, né, são exequíveis dentro do prazo que você possui. Né? Outra dica: evitar o número excessivo de perguntas, né, para não ter dificuldade tanto na execução quanto na finalização do seu projeto. Tá? Então, elaborar a quantidade de objetivos geral e principalmente específicos que sejam execuíveis no prazo proposto. Por isso que o seu projeto ele deve ser preciso, ele deve ser objetivo, tá? Para exatamente evitar esse tipo de dificuldade. Nos materiais e métodos, é a metodologia, né, do projeto de pesquisa que você está elaborando. Aqui você vai realizar, você vai delimitar os meios que você vai realizar a investigação. Quais são as metodologias que vocês vão utilizar? Meu estudo ele é experimental, meu estudo vai ser baseado em questionário, ele é in vitro, ele é em vivo, né? Vou trabalhar com seres humanos, vou trabalhar com corpos de prova, vou realizar controle de qualidade, vou fazer uma análise química. Isso tudo deve ser delineado dentro da metodologia, para que eu possa propor ao meu avaliador, que o meu avaliador consiga entender como é aquele resultado vai ser interpretado. Né? Então, aqui eu vou colocar um número amostral, né? Para eu ter um resultado adequado, eu preciso de um número amostral adequado. Quais são os testes estatísticos que eu vou realizar para interpretar os meus resultados? Isso tudo é o delineamento, faz parte do delineamento estatístico. Quem realiza é o estatístico. É importante ter uma pessoa conhecedora, qualificada para realizar as etapas específicas. É por isso que a gente tem uma equipe de trabalho. Né? Então, aqui na metodologia, você vai delinear, você vai colocar todos os testes que você vai utilizar, descrever esse teste, de onde, qual foi a base de dados, qual foi a fonte de informação que você utilizou,
né, o estudo é validado, o teste é validado, né, o experimento, o tipo de teste específico é validado, e onde você tirou esse teste específico, né? Então, isso tudo vai ser avaliado. Quando você trabalha com seres humanos, você tem que ter um certo cuidado, né? Porque existem umas características específicas que você deve acrescentar, vamos dizer assim, no seu projeto. E sempre lembrar que o conhecimento é a base de tudo, mas deve haver um equilíbrio entre a ciência e o ser humano. E a ciência, ela nunca deve sobressair vamos dizer assim, ao interesse individual, ao interesse do ser humano, né? Então, isso sabemos que antigamente eram realizados experimentos em campos, né, de judeus, nazistas, isso hoje não é permitido, né? Porque desde a declaração lá de Helsinki, em 1964, os princípios éticos nas pesquisas, né, em seres humanos foram, vamos dizer assim, implementadas. Então, a declaração de Helsinki nos trouxe que é dever do médico na pesquisa clínica proteger a vida, a saúde, privacidade e dignidade do ser humano. Os interesses do indivíduo, eles devem sempre prevalecer sobre os interesses da ciência e da sociedade. Então, o indivíduo, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Nossa pesquisa é importante, a ciência é importante, mas temos que ter o cuidado de preservar o indivíduo. A Declaração de Helsinki, como eu falei, como eu acabei de citar para vocês, trouxe esses princípios éticos, né, envolvendo os seres humanos. Eu não vou me ater muito a esses princípios éticos, vou relatar um pouquinho para vocês, porque isso é assunto para outras aulas, né, que também é um assunto que dá muito amplo a ser falado. Mas ele traz todos os riscos e benefícios, implementa experimentações com os animais, o consentimento esclarecido do participante, que deve ser explicado de linguagem clara, traz a competência do pesquisador e da comissão de pesquisa, né? Então, a partir daí começa a vir começa a aparecer e ela até hoje é referenciada nas publicações das revistas científicas, começa a ser implementados os princípios éticos, né, da pesquisa médica com seres humanos. É claro que existem outras normas, conforme foram passando os anos, foram se desenvolvendo outras normas nacionais para regulamentação de pesquisa de seres humanos. Né? Hoje em dia, quando a gente trabalha com pesquisa de seres humanos, a gente trabalha com a 466 de 2012, que é uma resolução, que é a atualização da 196. Mas dependendo do projeto, do problema que você vai propor, né, nós temos outras resoluções que devem ser seguidas na sua metodologia. Se vai trabalhar com povos indígenas, tem a resolução 340, genética, ou 304, povos indígenas, genética 340, vai produzir novos fármacos, inovação tecnológica farmacêutica, resolução 251, né? Então, existem diversas outras resoluções. Vou já falar para vocês onde vocês podem encontrar essas resoluções, essas regulamentações. Vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a Resolução 466 de 2012. Opa, desculpa. Ela traz, principalmente, as características que deve conter quando você trabalha com os seres humanos, principalmente no termo de consentimento, nos termos que a gente vai conversar já já. Então, ele traz consentimento voluntário, né? Então, o participante ele não pode ser obrigado a participar da sua pesquisa, tem que consentir voluntariamente. Deve garantir benefícios para a sociedade, os experimentos eles devem basear-se em resultados prévios, né? Então você não pode experimentar nada sem passar por etapas. Para produzir um medicamento, você passa por níveis de pesquisa, até chegar lá em pesquisas com seres humanos. Então você tem que passar etapa por etapa. Deve evitar sofrimentos e danos desnecessários, que é a não maleficência, relatar todos os riscos e benefícios e propor
soluções, né, para esses riscos, tanto para amenizar quanto para evitar. Medidas de proteção para o sujeito de pesquisa, o que você vai propor que vai proteger o sujeito que está participando da pesquisa. Os pesquisadores, eles devem ser qualificados, tá? Então você tem que ter uma qualificação para poder estar realizando aquela pesquisa, você tem que ser conhecedor. Liberdade de retirar o consentimento, então o participante ele tem total liberdade de retirar, de sair da pesquisa a qualquer momento que ele quiser. E suspensão do experimento pelo pesquisador. O pesquisador também pode suspender o experimento se achar necessário. E a resolução também traz os seus princípios, né, que é a autonomia, o consentimento livre e esclarecido do voluntário, a não maleficência, evitando danos, a beneficência, né, o risco e o benefício, e a justiça e a equidade, com a relevância social que aquele projeto tem para a sociedade, para a comunidade. Os riscos e benefícios, quando a gente trabalha com o ser humano, todo projeto ele tem risco. Todo projeto ele tem risco. Então, você vai levantar o risco, você vai dizer qual é o risco e você vai propor, apontar soluções que possam amenizar ou reduzir. Né? Então, essa análise de risco ela é imprescindível à análise ética. Se você não tiver no seu projeto de pesquisa, o comitê não aprova, ele vai pedir, porque você tem que explicar quais são os riscos e benefícios, quais são as estratégias que você vai utilizar no seu projeto para amenizar ou evitar aquele risco e benefício. E existem alguns termos, né? Quando você trabalha com paciente, deve também acrescentar para ser aprovado pelo CEP, pelo comitê. Um deles é o termo de anuência, que é aquele termo que, se você vai trabalhar em alguma instituição, a instituição ela tem que autorizar você a realizar a pesquisa dela. Então, se você vai trabalhar no EMOAN, você tem que ter o termo de autorização do EMOAN, que é o termo de anuência. Se você vai trabalhar dentro da UFAM, a UFAM vai autorizar através desse termo de anuência. Esse termo de anuência ele tem que ser anterior à pesquisa. Tá? Você não pode iniciar a pesquisa sem autorização do local. Existe o termo de consentimento livre esclarecido e o de assentimento livre esclarecido. Ambos devem ser elaborados pelo pesquisador, devem ser aprovados pelo CEP. Então, quando você coloca como é que você vai abordar o paciente na sua metodologia, você anexa também o seu termo de consentimento ou assentimento, né, no seu projeto. E ele vai ser aprovado ou não pelo CEP. E ele deve ser elaborado pelo pesquisador. E ter uma linguagem acessível, clara. Né? O termo de consentimento, normalmente, a gente fornece aos pacientes maiores de idade, né? E o de assentimento é para aqueles pacientes menores de idade que são considerados civilmente capazes, né? Civilmente capazes de compreender aquela situação, que normalmente é 7 a 12 anos. Abaixo disso, a gente só fornece o termo de consentimento para os responsáveis. Tá? Importante dizer que o menor, além do termo de assentimento, tem que ter o consentimento também dos responsáveis legais. Né? Então, assentimento a gente fornece para crianças, adolescentes, incapazes, né? Para quem tem autonomia reduzível, consentimento para o responsável legal. Né? Outra doutoranda Geise, ela fez um termo de assentimento livre para crianças. Né? Então, tem que ter uma linguagem clara, onde a criança vai ver, vai olhar, vai ler, né? E vai entender o que vai acontecer com ela. E ela vai ou não concordar. Né? Então, ela propôs um termo de assentimento em forma de quadrinhos para criança, né? Que é uma linguagem clara, respeitando todos os aspectos éticos da resolução. Essa aqui é a plataforma Brasil. Então, é onde você vai inserir o seu projeto. Normalmente, quem faz a inserção é o pesquisador responsável. Importante, quem assina aqui nunca é o aluno. Tá? Tanto o consentimento quanto o assentimento e a anuência, sempre é o pesquisador responsável. Uma via fica com o pesquisador e outra via fica com o paciente participante. Então, as resoluções normativas vocês encontram aqui.
né? Então, eu quero aprender como mexer na plataforma Brasil. Todos os manuais estão aqui. Então, você vai se cadastrar, independente se você é pesquisador irresponsável ou pesquisador responsável ou não, você tem que se cadastrar. Porque se você fizer membro da equipe, o pesquisador ele precisa adicionar e você precisa ter o cadastro. Então, você vai se cadastrar com senha e tudo, e vai aparecer essa tela, onde vai listar todos os projetos de pesquisa do pesquisador responsável, né? Inclusive, se você quiser adicionar qualquer novo projeto, você faz uma nova submissão. Então, a Plataforma Brasil ela é o sistema oficial de pesquisas para monitorar todos os projetos relacionados às resoluções do CEP-CONEP. Resultados esperados. Bom, aqui nessa parte você vai delimitar o que você espera do seu projeto, qual é a contribuição científica ou mudança de comportamento que você espera do seu projeto. Qual é o resultado que você espera? Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Né? Lembrar que todo resultado é resultado, independente se caminhou para onde você queria ou se foi na direção contrária. É um resultado. Né? Não tem resultado bom, resultado ruim. Resultado é resultado. Né? Eu lembro muito bem, quando eu fiz o meu projeto de iniciação científica, eu testei o Jucá para tratar a pitirise versicolor, que é o pano branco. Né? Então, algumas comunidades ribeirinhas utilizavam muito para tratar pano branco. Então, fiz o extrato da folha, da vagem, da casca do caule, e fiz diversos tipos de extrato e testei, né, com uma metodologia específica contra fungos dermatofíticos, que são que causam pano branco. Eu tive resultado negativo e eu lembro que na época eu fiquei muito triste, mas não, eu tive um resultado negativo, então eu fiz uma sugestão, eu evidenciei um resultado, né, que aqueles extratos testados, né, que eu testei naqueles fungos respectivos in vitro, eles evidenciaram o resultado, negativo, mas evidenciaram. Tá? É um resultado. É claro, a gente não determina nada, necessitam-se de outros estudos, né, para, vamos dizer assim, complementar a contextualização do problema. Equipe de trabalho. A equipe de trabalho, você vai delimitar quem faz parte da sua equipe, do seu projeto de pesquisa, né? Pode ser aquelas pessoas que já fazem parte daquele laboratório, daquela equipe, ou podem ser pessoas de fora, né? Que também estão contribuindo de certa forma. Eu vou testar uma planta, mas aqui no meu laboratório não faz análise cromatográfica. Eu vou lá com o pessoal da química. É importante também delimitar que o fulano de tal vai realizar o trabalho X. Então, tem que valorizar a equipe de trabalho. Como a professora falou no início da aula, ninguém faz pesquisa sozinho. Né? Então, a gente tem uma equipe de trabalho, cada um contribui com o resultado para produzir um grande resultado. Então, aqui você vai colocar o nome, né, do participante, a atividade que ele irá realizar e qual será a carga horária por semana que ele vai, vamos dizer assim, se dedicar àquele projeto. Né? Então, valorize a sua equipe de trabalho. Orçamento é onde você vai especificar todo o material e equipamento que você vai trabalhar, né, durante o seu projeto todo. Então, você vai fazer uma cotação, você vai pesquisar material e equipamento, por material, e você vai delimitar especificamente cada material. Tem que falar tudo, tá? Tem que fazer tem que delimitar, tem que ter muito cuidado durante vamos dizer assim, a elaboração desse orçamento, né? Porque se você coloca um valor inadequado, pode causar algum problema e até, vamos dizer assim, reprovar o seu projeto. Então, quando você coloca o orçamento, se caso alguma agência de fomento financiar o projeto, você vai colocar qual é a agência de fomento que vai financiar, o número do edital ou da chamada, né? O edital, número tanto, todo edital tem uma numeração, e qual o foco da sua pesquisa, inovação farmacêutica, em diagnóstico,
de caráter epidemiológico, enfim, você vai colocar o foco aqui. Uma dica importante: não subestimar o avaliador, então não vai omitir informação e nem inflacionar valor de orçamento. Tem que ter cuidado com a linguagem que você vai utilizar, com os valores que vocês vão propor no projeto de pesquisa de vocês. Por isso que é importante fazer a pesquisa, fazer a cotação de todos os valores, de cada material ou equipamento. O cronograma, né, é o tempo que vai ser necessário para executar o projeto. Então, ele vai ser dividido em etapas. Né? Então, deve-se indicar o instante que vai se iniciar e que vai terminar cada etapa. Um exemplo é aqui. Então, eu tenho 2 anos para desenvolver o meu projeto. Então, eu vou delimitar cada atividade que eu vou realizar e quando eu vou realizar. Até para eu saber se esse meu projeto ele é execuível, né, dentro do prazo que eu apresento. Bom, desde a última aula, né? Então agora vocês irão fazer essa parte que é a referência, sambando e rindo, depois da última aula, de como organizar as referências. Então, todas as referências elas devem ser citadas ao longo do texto, né, e também apresentadas no final do trabalho, lembrando da qualidade do estudo, fator de impacto, qualis, né, nas normas, normalmente é a BNT ou Vancouver, mas dependendo do edital ou da chamada, podem existir outras normas, né, para se organizar essas referências. Bom, última dica que eu dou, né, antes de finalizar, quais são, vamos dizer assim, os pontos mais comuns em que os avaliadores rejeitam os projetos? Primeiro, não aderência ao perfil do edital, formatação inadequada, escrita errada, ausência de método científico, recorte pouco relevante, proposta fraca, falta de clareza na apresentação do problema, ou seja, na contextualização do problema, problema genérico demais, né? Falta domínio sobre o problema, é muito amplo o problema, bibliografia fraca ou desatualizada, proposta mal justificada, o tema não é prioritário ou a proposta é muito ambiciosa, argumentação parcial, você não contextualizou totalmente, não argumentou, justificou totalmente, hipótese óbvia, metodologia inconsistente ou inadequada. Então, esses são os principais pontos onde os avaliadores olham e normalmente eles rejeitam o projeto, negam o projeto, né? Então, sempre ficar de olho nesses pontos. Então, eu quero finalizar a apresentação agradecendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, parabenizando o Labfito, né, pelos seus 10 anos, e mostrando uma imagem para vocês que eu acredito que representa muito bem essa equipe do laboratório, né? Então, nós temos pessoas extremamente competentes e principalmente que trabalham em equipe, né? Então, cada um vai fazendo a sua parte, produzindo um resultado grande, um resultado maior. Né? Eu tenho muito orgulho, fiz meu mestrado no laboratório, neste laboratório, estou fazendo meu doutorado aqui de novo. Né? Eu sempre falo para as minhas mamães científicas, orientadoras, que não sempre me terão por perto, né? Porque eu tenho um carinho muito grande por essa equipe, né? E eu tenho orgulho também de dizer que eu sou uma dessas pessoas aqui, né? Contribuindo para um resultado X. E finalizo a minha apresentação com uma frase de uma médica indiana chamada Dalal Haldeman, que fala que talentos individuais eles são aumentados em muitas vezes através de lentes coletivas de uma equipe efetiva. Né? E é assim que eu vejo essa equipe, totalmente efetiva, eficaz, muito parceira e que produz resultados maravilhosos. Então, obrigada pela atenção. Vou passar a palavra agora para a professora Fugência. Estamos abertas aos questionamentos e comentários. Obrigada. Obrigada, Lu.
Parabéns pela aula, viu? Obrigada, Muito professor. boa. Eu gostaria de fazer um resuminho, né, do que a Lu falou, a termos de exemplo, para ficar bem mais simples. Vamos dizer que nós estamos diante da elaboração daqueles 11 passos que ela comentou. Então, eu vou dar um título de um projeto, por exemplo, avaliar atividade anti-inflamatória da libidíbia férrea, o JUCA, em lesões orais, em rato. Pronto. Esse título, ele está dizendo exatamente tudo que nós vamos ver. Nós vamos avaliar a atividade inflamatória, nós vamos usar um produto fitoterápico para fazer essa avaliação. Então, temos o título. O resumo, nós vamos colocar a importância desse trabalho, 2 linhas somente, tá? Coloca o objetivo do trabalho, analisar a atividade anti-inflamatória da lipidíbia férrea na mucosa oral dos ratos. Na sequência do seu resumo, você vai descrever a metodologia, certo? A Lu falou de delineamento, então é importante a gente ter esse delineamento estatístico para a gente não trabalhar nem muito e nem pouco e os nossos resultados não ter significância estatística. Por isso que é importante fazer o delineamento no início da elaboração do projeto, tá? Aí nós temos a nossa metodologia que nós vamos contar o passo que nós vamos seguir, tanto os materiais quanto o método que vai ser empregado para fazer a avaliação da atividade anti-inflamatória na mucosa do rato. Então, primeiro a gente vai induzir a doença, segundo, nós vamos usar material tal, e vamos colocar o produto para tentar analisar a cicatrização. Certo? Acabou a despesa que a gente só vai saber depois do final. E esse que está lá no resumo, o tratamento estatístico que vai ser dado. Então, no resumo, nós temos uma pequena introdução, o objetivo, os passos que nós vamos, que é a metodologia, no finalzinho dele, o dado estatístico que nós vamos utilizar. Pronto, acabou o nosso resumo, tá? No projeto, isso é mais macro, isso é mais detalhado. Então, nosso resumo é como se fosse todo o nosso projeto de uma forma resumida mesmo, sabe? Mais focada, tá? Era isso que eu queria colocar para vocês em relação ao resumo, tá? E assim, eu tenho certeza que se vocês seguirem esses passos que nós colocamos, a gente vai conseguir elaborar um projeto independente da área, independente se for da área de humanas, se for da área de biológica, se for da área médica. São os passos que normalmente nós utilizamos para concorrer não só aos nossos cursos de pós-graduação, mas como qualquer outro edital existente dentro do mercado científico, CNPq, FAPEAM, dentre outras agências de fomento. Tá? Então, nós ficamos agora à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas que, porventura, vocês têm, tá certo? Podem falar aí. Eu queria saber se todas as referências devem ser citadas no projeto, ou se podem ser colocadas referências só para adição de leitura, alguma coisa do tipo? Luiz, a orientação que nós damos é que todas as referências que você coloca deve constar, sim. Ou ela deve constar na sua introdução, ou na sua justificativa. Resumo não tem referência, tá certo? E na sua metodologia, que você vai dizer que você utilizou uma metodologia já validada, né? São os locais onde normalmente em um projeto existem as referências, tá certo? Aqui da Ana Clara. Como fazer para acessar o Medline? Lu, tu pode mostrar, Lu? Posso. Ana Clara, para aquela estratégia Pico, é aquele site que eu demonstrei na apresentação, é o embase.com.br. Então, ele vai abrir exatamente aquela parte do Medline. Ou você pode procurar dentro do PubMed a parte da estratégia Pico, que também pode ser, mas para facilitar, você pode entrar direto no site
www.embase.com.br. Ele abre direto aquela página da procura Pico, né? Cileide Carvalho, esse modelo de pesquisa serve para todos os tipos de projeto? Sim, sim. Claro que, dependendo da área, existe uma determinada formatação, mas a sequência de projeto de pesquisa não diferencia muito, não, viu? Matheus Nascimento, se eu buscar dados no Forms do Google para colocar nas pesquisas, tenho que usar todos? Não, não, Matheus. Normalmente, se você buscar algum dado, principalmente se for de pessoal, de alguém, se não for de caráter público, você tem que delimitar na sua metodologia quais dados você vai utilizar. Tá? Dos dados, como você vai abordar, como você vai solicitar aqueles dados do indivíduo. Agora, se os dados são públicos, você pode utilizar sem precisar de autorização. Mas se ele for, vamos dizer assim, privado e você quiser utilizá-los, aí você vai ter que delimitar na sua metodologia como é que vai ser a abordagem, quais dados que você vai utilizar na sua pesquisa. Você pode delimitar. Aqui uma pergunta da Mariana Paula. Vejo muitos professores realizando projetos grandes, guarda-chuva. Como são realizados esses projetos? Segue a mesma lógica? Mariana, normalmente, quando nós temos um grupo de pesquisa, principalmente quando a gente trabalha em pós-graduação, nós temos projetos guarda-chuva. Desse projeto guarda-chuva, nós montamos um macro projeto, né, em que às vezes saem 5, 6, até 10 dissertações ou 2 teses, né? Por quê? Porque nós precisamos de recurso para poder financiar a pesquisa. E nós sabemos que pesquisa requer recurso, né? Então, quando saem os nós escrevemos um macro projeto com a mesma sequência que foi apresentada, com esses 11 passos, claro, atendendo à especificação de cada edital, porque dependendo do edital, ele vai te dar uma sequência, né, do que você precisa colocar dentro do projeto, que você vai submeter ou ao CNPq ou à FAPEAM. Mas, normalmente, a grande estrutura de um projeto é essa que foi apresentada aqui. Independente dele ser um projeto de iniciação científica, de ser um projeto de mestrado, de ser de doutorado, né? Então, segue mais ou menos essa sequência, e aí é como se você também tivesse para publicar um artigo. Você escolhe uma revista e você vai seguir as regras daquela revista. A mesma coisa são os editais para você elaborar o macro projeto, tá? Mas a essência, o conteúdo desse projeto são esses 11 passos, sim. Juliane Silva Rodrigues, pode falar melhor sobre as intervenções primárias e secundárias? Lu? Intervenções primárias ou secundárias seriam as fontes, Juliane? Você quer saber? Primárias e secundárias? Então, as fontes primárias são aquelas que são a publicação de um resultado, são os artigos científicos que você procura em diversas bases de dados. Então, você vai desenvolver um projeto de pesquisa, você vai responder o questionamento, demonstrando um resultado, né? E você vai publicar essa informação, esse resultado, né? Esse resultado, esse questionamento que você realizou. E normalmente você encontra nessas bases de dados mais, vamos dizer assim, mais gerais, PubMed, né? Google Acadêmico, Web of Science. As fontes secundárias, elas são mais focadas em aplicações clínicas, né? Então, a gente já tivemos resultados anteriores publicados, né? Que são os resultados primários, as fontes primárias. A partir desses resultados, eu vou aplicar clinicamente aqueles resultados. E são bases específicas.
como uma base que eu citei, que foi a Cochrane. Então, é mais voltado para a aplicação clínica essa fonte secundária, né, essa intervenção secundária. Tá, fala um pouquinho sobre a questão ética, a leitura ética disso, por favor. De dados secundários, Exatamente. toda vez que a gente vai trabalhar com seres humanos ou qualquer informação de seres humanos, a gente tem que submeter o projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, às vezes a gente fala assim, mas o meu projeto eu não vou ter nenhum contato direto com ninguém. Eu vou apenas trabalhar com dados secundários, só o que está registrado no prontuário ou que já foi registrado em algum momento do paciente. Mesmo assim, são informações que vieram de pessoas e por isso tem que ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Mesmo que não sejam dados, não tenha contato direto com o paciente. O Matheus perguntou se o artigo foi indeferido em uma revista. Devo submeter nesta novamente ou buscar outra? Depende, Matheus. Por exemplo, se você submeteu o seu artigo numa revista, ele pode rejeitar logo de início, né, e dizer que não abrange o escopo, ou você não seguiu a norma, ou não está dentro da relevância da revista. Muitas das vezes eles justificam, né, o não aceite. O que a gente segue é quando vem alguma orientação de um editor, quando nega o artigo, a gente faz uma reflexão, né? Faz o ajuste, ou revê o artigo, e a gente tenta submeter em outra revista. Às vezes, as revistas, por exemplo, as revistas Quali, do Quali mais alto, Qualis A1, elas recebem muitos artigos, então eles vão categorizando por prioridade. Às vezes, não é que o seu artigo não tenha mérito, não é isso. É a questão do interesse também da revista. Então, quando vem alguma orientação, a gente analisa, faz as correções, né? Se não, você pode sim submeter uma outra revista. Você só não pode submeter a mais de uma revista ao mesmo tempo. Aí é questão ética, tá certo? Então tem que submeter, tem que aguardar a resposta. E se porventura a revista negar por outro motivo, você pode pegar os ajustes, organizar, fazer uma análise e ressubmeter sim a uma outra revista, certo? A Adriele da Silva, ela perguntou aqui, ó. Estou escrevendo um projeto e, dependendo do resultado, é possível dar continuidade no mestrado, criando um produto que auxilie ou conduza para um tratamento? Por exemplo, um aplicativo que encaminha as pessoas de forma ágil e anônima para possível tratamento. Que bom! Parabéns, meu filho. Mas a pergunta é se pode dar continuidade, é isso? Acho que seria isso, né? Eu entendi que a pergunta foi essa. Eu acredito que sim. Adriele, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Você vai entrar no mundo em que, quando a gente termina uma pesquisa, nós temos 3, 4 já na agulha resultado daquela pesquisa. Essa é a nossa realidade. Tá? A gente nunca inicia um projeto, mesmo que ele venha pequenininho, ele se transforma numa coisa que vai embora. E se você der corda, não tem fim. Tá bom? Pode sim. A cada vez que a gente discute numa banca, né, ou numa reunião, a gente acaba aumentando um pouquinho mais, né? A gente acaba dando essa continuidade. Então, passa por uma qualificação, a gente fala, olha, eu acho que a gente ainda podia continuar mais assim. Aí, quando a gente encerra, né, na defesa, aí a gente ainda visualiza outras atividades que a gente poderia realizar para continuar a pesquisa. O Daniel, ele perguntou assim, existe um número mínimo de participantes para a coleta de dados de uma pesquisa? Daniel, existe sim.
A Luciana falou lá no início que quando a gente está elaborando o projeto, é importante a gente já conversar com o estatístico para fazer o delineamento estatístico, porque ele vai dizer qual a dimensão da sua amostra, de paciente você vai precisar. Isso nos dá segurança no final do projeto, porque você faz a metodologia e no final você vai tratar os dados, né? Então, se você tem esse cuidado no início, quando chegar lá no final, você não vai ter problema, você não vai trabalhar nem muito, entendeu? Que desnecessariamente, como também não vai trabalhar nem pouco, né? Que possa não lhe dar um significado estatístico na sua pesquisa, tá certo? Mas tem sim. A Jocileide, ela pergunta: como proceder quando alguém desiste da pesquisa ou quando o pesquisador desiste da pesquisa? Quando alguém desiste da pesquisa, é muito claro, né? Então, se você está trabalhando com seres humanos, ele pode, né? Se ele achar que não deve continuar a qualquer momento, se ele sentir qualquer coisa, ele pode sim desistir da pesquisa. O que na prática a gente faz, a gente tenta ver uma amostra, faz uma previsão mais ou menos de um valor a mais, né? Então, por exemplo, se você dá uma porcentagem, mais ou menos eu tenho que trabalhar com 60, então eu vou colocar uma porcentagem um pouquinho a mais, porque se alguém desistir, eu não vou correr risco, tá certo? Mas ele deve, se ele sentir qualquer coisa, o pesquisador ele deve realmente deixá-lo, né? nem tem que deixar, ele tem que permitir na hora, entendeu? É ético isso, tá? Agora, quando o pesquisador desiste, né, da pesquisa, aí, se ele aprovou isso em comitê de ética, ele vai precisar justificar o porquê que ele está desistindo, né? Às vezes, acontece algum problema em que aquela pesquisa, durante o andamento, pode ter acontecido alguma coisa, que ele vai ver que não é aquilo que ele imaginou, ele pode justificar a desistência dele, mas precisa justificar, não pode abandonar o trabalho de jeito nenhum, tá certo? Se tratando Alguma coisa ética pesquisa, aí? Só para complementar, se a gente está tratando de uma pesquisa com seres humanos, essa pesquisa só pode iniciar a coleta de dados após a submissão e aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Então, tendo a aprovação, aí o pesquisador começa a fazer a pesquisa. Se o participante ele quiser desistir, ele tem esse direito, sem nenhum prejuízo, sem nada em relação ao participante. E aí, quando a gente faz esse cálculo amostral, então a gente já tem que pensar nessas perdas que podem acontecer durante o desenvolvimento da pesquisa. Quando a desistência da pesquisa é por parte do pesquisador, não é não é assim, se o projeto foi aprovado no comitê de ética, o projeto ele tem que estar aprovado no comitê de ética. Então, o pesquisador tem que avisar o comitê de ética que a pesquisa ela vai ser interrompida, ela vai ser cancelada e tem que justificar o porquê daquilo está acontecendo. Então, assim, sempre tem que ter essa comunicação com o comitê, porque necessariamente, se o projeto ele trabalha com seres humanos, ele tem que ter aprovação do CEP. E olha aí, a Geise ainda está complementando. Precisa ter outros cuidados, se envolver em financiamento também, claro. Eu ia inclusive comentar sobre Exatamente. isso. Financiamento ou qualquer outro vínculo relacionado à instituição. Né? Se o projeto estiver vinculado a algum edital da instituição, ou seja, de iniciação científica, ou um programa de pós-graduação, nenhum projeto ele pode ser simplesmente parado, abandonado e pronto. Se ele estiver em andamento, se ele estiver todo autorizado, ele precisa ser finalizado, fechado, encerrado, mesmo que por desistência da equipe, tá? Vale ressaltar, gente, que se você está fazendo aqueles projetos guarda-chuva,
Você, ao final, você faz, no seu relatório final, que a Niquela vai abordar isso no próximo seminário, você tem um relatório financeiro, né? Então, eu acho assim, a gente nunca deve, graças a Deus, a gente nunca deve começar uma coisa sem terminar. É por questões éticas mesmo, por objetivo do que você faz, a não ser que aconteça alguma coisa, é muito difícil. Eu desconheço, assim, qualquer pesquisador que tenha abandonado o seu projeto de pesquisa. Porque tem muitas implicações, tem as implicações dos alunos, tem implicação do paciente, tem implicação financeira para o próprio pesquisador, entendeu? Então, é bem difícil, mas de repente pode acontecer sim. Ninguém é imune a nada, tá? Mas tem que ter todos os cuidados necessários, porque no próprio edital, todos os editais, eles são muito francos, né? Quando você lê o edital, eles colocam os objetivos do edital, eles colocam tudo que você precisa seguir, obedecer daquele edital, inclusive a questão de prestação de contas, de relatório final, de tudo, tá certo? Então, todo mundo que tem o seu nome, né, a resguardar, segue direitinho sim, tá? Não sei se a motivação do questionamento foi devido à nossa pandemia, pode ser, pode não ser, pode ser uma pergunta ao acaso mesmo, mas eu acho que a situação que a gente tem vivido hoje, essa época agora da pandemia, ela nos obrigou a refletir sobre o andamento dos projetos, refazer cronogramas, então a gente não pensa em abandonar, a gente não pensa em deixar jogar para o alto, a gente refaz cronogramas. Se o projeto está vinculado a alguma agência... Justifica, né? Exatamente, justifica esse atraso, justifica diante da instituição o que precisa ser reformulado em termos de cronograma, para que seja possível a conclusão do projeto, mas é como você falou, compromisso assumido é compromisso assumido. Então, a gente normalmente inicia e termina o que a gente começa, né? Do Daniel. Depois que meu projeto estiver submetido ao comitê de ética, ainda posso alterar o número de perguntas no questionário? É para você mesmo, cara. Mas acho que não. Pode. Desde que não, eu acho que desde que não altere o objetivo, né, da pesquisa. Professora Karina. Você pode submeter um anexo, né? Uma justificativa e colocar uma emenda. Vai lá, Karina. Vai lá, Karina. Você não pode mudar o objetivo do seu trabalho. Isso não pode. Se você mudar o objetivo, é outro projeto e tem que submeter outro projeto ao comitê de ética. Agora, você fez um questionário com 3 questões e aí você acha que se você acrescentar mais uma, vai complementar para alcançar o teu objetivo que já tinha definido lá. Você pode fazer isso, mas é importante que você faça uma emenda para o comitê de ética. Por quê? Porque esse instrumento de coleta de dados, quando você submete seu projeto ao comitê de ética, o comitê de ética analisa também o instrumento de coleta de dados, porque dentro desse instrumento pode também envolver questões éticas. E, como a Luciana bem colocou na aula, o comitê de ética ele está para guardar o paciente, o participante da pesquisa. Então, você vai acrescentar 1, 2, 3 questões, você apresenta uma emenda. O teu projeto ele já está aprovado. Neste mesmo número de CAI, você apresenta uma emenda e o comitê de ética vai avaliar somente aquela emenda, somente essas 2, 3, 4 questões que você colocou ali no teu questionário. Eu acho que era isso a pergunta, né? Sim. Qualquer alteração alguma, assim, de número de... Então, eu não mudei o objetivo, mas eu quero aumentar a minha amostra, ou eu quero diminuir a minha amostra. Aí a gente apresenta a emenda ao comitê. Agora, mudou
mudou a metodologia, mudou o instrumento de coleta de dados. Aí tem que apresentar outro projeto, tem que submeter novo projeto ao comitê de ética, certo? Se estiver escrevendo e quiser contactar com o LabFito, a gente pode tentar ajudá-los, tá certo? Nós estamos ali para ensinar mesmo, né? Que a nossa função como docente é tentar transmitir alguma coisa para vocês, né? Tá bom? Então, gente, eu acho que a gente encerra hoje. Eu quero agradecer muito, Luciana, muito obrigada pela sua aula. Foi muito boa, muito esclarecedora. Parabéns. Eu ressalto aqui que nossos alunos são nosso orgulho, né? Vocês têm um jeitinho de vocês maravilhoso de dar aula. Nós aprendemos muito com vocês. Adorei aquela cara feia lá, daquela múmia lá. Gostei da sambista que esqueceu de sambar no meu computador. Tá bom? Mas foi muito bonita a sua aula. É como eu falei, né? Os nossos alunos são nossas pérolas, são nosso diamante, que eles nos lapidam todos os dias e nós tentamos lapidá-los também. Tá bom? Gente, eu fico muito feliz, né? Eu sou muito feliz, porque nós somos um grupo maravilhoso, um grupo de amigos. Não tem coisa melhor do que você trabalhar com amigos, com pessoas que são muito boas, são muito queridas, né? Nós só temos aqui, o LabFito só tem a agradecer todos vocês, né, Cá? Nick, Polly, Flavinha, né? Todo mundo que está aí, Simone, tá bom? Assim eu encerro a minha parte. Se alguém quiser abrir para falar alguma coisa, tá bom? Obrigada, professora. Professoras, na verdade, né? Porque eu digo sempre, né, que cada vez que a gente aprende um pouquinho mais, a gente leva um pouquinho de cada lugar com a gente, né? Então, eu levo muita coisa que eu aprendi desde o meu mestrado daqui. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Acho que é isso, né? Agradecer Muito a presença obrigada. de todos. Isso, Obrigada. acho que dá para finalizar, agradecer a presença de todos, reiterar o convite para a semana que vem, que a gente vai falar sobre relatório de pesquisa. Eu espero que vocês estejam todos presentes semana que vem. Vai estar eu e a Vanderleia, que é a nossa mestranda, falando sobre esse tema. E aí, eu acho que é uma fase boa, porque a gente está na fase de escrever relatórios de pesquisa para iniciação científica, finalizando um edital aí. Então, bora ver se a gente tira nossas dúvidas, acho que vai ser bem produtivo. Obrigada, gente. Obrigada.